Hoje, descarbonização, transição energética e biocombustíveis estão na mesa de negociações de todo o planeta. Fico feliz de estar aqui e poder saber que parte da solução está aqui fora. Está sendo colhido aqui na nossa região do Alto Uruguai, no município de Erechim, do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas para isso devemos dizer que há muitos dados e números que eu vou apresentar aqui, para que fiquem registrados na mente de vocês, mas que já lá no passado, né, o homem ancestral dominou o fogo, a primeira forma de energia, e a partir daí ele aprendeu a se defender, a cozer alimentos, a fabricar armas, moldar o ferro, construir utensílios e tantos outros. E assim começou o desenvolvimento. Já na era industrial, surgiram as caldeiras, as locomóveis, que impulsionaram o desenvolvimento. Qual era a fonte de energia? Madeira, lenha. E aí começou a devastação das florestas do planeta Terra. Depois surgiu, então, o petróleo, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral. E aí se acelerou muito mais esse desenvolvimento. E até hoje é a principal fonte de energia que temos. E os efeitos do consumo dessa energia, todos nós vimos aqui pelos palestrantes anteriores, né? Quantos problemas ambientais ocorrem e ocorreram em função do uso desses combustíveis fósseis. 75% de todas as emissões de gases de efeito estufa provém dos combustíveis fósseis. E por isso do aquecimento global do nosso planeta. Pois bem, então, o Brasil é um país que hoje está liderando essa transformação energética a nível global. Mas vamos refletir um pouco. O Brasil tem 850 milhões de hectares de terra. Tem 8% de áreas de lavouras, ou seja, 70 milhões de hectares de lavouras. 21% de pastagens, 180 milhões de hectares. E pasmem vocês, 50 milhões de hectares dessas duas atividades estão severamente degradadas. São áreas que poderão ser utilizadas para agricultura, silvicultura e tantas outras coisas sem desmatar uma árvore. Ainda temos 1,5% de florestas plantadas, que dá 10 milhões, que é onde saem todos os produtos ou produtos das florestas, e nos resta aí 66% do território brasileiro com floresta nativa, que é uma lição que muitos países deviam fazer e pensar muito bem quando falam do Brasil. Além de ter aí 3,5% de áreas, então, com água, né? Barragens hidrelétricas, estradas e as cidades. Pois bem, o nosso país é rico em biodiversidade. Temos água abundante, solos férteis e temos um sol a pino aqui que faz com que ocorra a fotossíntese, a transformação fantástica que ocorre com os vegetais. Em 1921, apareceu a soja, lá em Santa Rosa, num experimento. E de lá ela ganhou as lavouras da região, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e assim se expandiu. Esse grão, hoje, não é apenas alimento, ele é energia. É energia. E essa revolução silenciosa começou há 50 anos atrás com a Embrapa Florestas. Aliás, com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que desenvolveu a nossa agricultura de forma muito auspiciosa, é a segunda empresa de pesquisas do planeta Terra. Essa revolução, esses grãos produzidos, eles movimentam a economia do Brasil, tanto que somos um grande país, hoje exportador de commodities, entre eles o soja, o milho, o trigo, a celulose, o suco de laranja, o açúcar e tantos outros. Pois bem, o agro brasileiro produz alimentos, mas também está produzindo energia, combustível, biodegradável,
combustível limpo. Temos que nos referir às nossas refinarias verdes de petróleo, que produzem biodiesel, produzida então desses grãos, aí incluindo então girassol, canola e outras, inclusive árvores, como a macaúba, como o tung, que foi plantado aqui na região, palma e tantas outras. Pois bem, essas refinarias, além do biodiesel, que está sendo utilizado em todos os motores terrestres, marítimos, inclusive na aviação, através de um produto chamado querosena verde, ou SAF, e que inclusive estão reduzindo em 50% a 90% as emissões de gases do efeito estufa. E vejam a importância disso tudo. Né? Temos também, aqui próximo de nós, na cidade de Passo Fundo, uma empresa produzindo biodiesel 100%. Ou seja, você pode colocar no motor de qualquer motor diesel e vai sair andando sem problema nenhum. Isso está sendo comprovado. E ela reduz as emissões de gás de efeito estufa em 99,5%. Percebam a grandiosidade disso. Um produto limpo, biodegradável, sustentável. Os dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, dizem que nós temos 68 empresas de biodiesel no Brasil. Temos 356 indústrias de etanol, sendo 335 de cana-de-açúcar e 21 de milho. Além disso, temos 17 novas plantas sendo implantadas no Brasil ou em projetos para o etanol. E aqui quero me referir a algo muito importante, sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul, que tem 13 empresas de biodiesel no Rio Grande do Sul, e tem mais 5 em formação. Aqui na região norte, temos 70% das empresas de biodiesel do Rio Grande do Sul. 70%. Elas estão localizadas aqui. Erechim, que tem uma, vai ter 2 em breve. Passo Fundo, Tapejara, Muitos Capões, Camargo, Veranópolis. Temos agora na região sul e central, Cachoeira do Sul, Rio Grande e Canoas. Mas, vou citar um exemplo para vocês terem os números na cabeça. Uma empresa de biodiesel, de médio a grande porte, ela esmaga 1.000 hectares por dia. 1.000 hectares por dia. São 365 mil hectares por ano. Em Passo Fundo, aqui próximo de nós, está sendo instalada a primeira usina de etanol de trigo do Rio Grande do Sul e do Brasil. E ela vai produzir etanol, que nós importamos 100%, e glúten vital, que é aquela cola que colocamos no pão. E eu não sabia, e talvez muitos de vocês também não saibam. O Brasil importa 100% do glúten vital, 23 mil toneladas ano. Essa empresa vai produzir 27 mil toneladas. Então vai ter um excedente, inclusive, para exportação. E ela vai consumir 600 hectares por dia de trigo. 220 mil hectares por ano. Vai produzir 22% de todo o etanol do Rio Grande do Sul. E ainda 100% do glúten vital, como falei. E pasmem aí todos, para verem o quanto essas empresas fazem o desenvolvimento regional sustentável. Ela vai gerar mais 23% do PIB do município de Passo Fundo. Somado ao que já tem lá uma indústria de biodiesel, mais 25%, então só essas duas empresas vão gerar quase 50% do PIB de Passo Fundo. E estamos falando aqui de uma matriz energética limpa, renovável, não poluente, sustentável. A indústria de biocombustível, ela, junto com a energia, se consome também, novamente, o quê? Madeira, cavaco de madeira, lenha. Também foi referido aqui bagaço de cana em outros estados, casca de arroz no Rio Grande do Sul,
casca de coco, tudo que for resíduo orgânico pode ser utilizado. Então, é outra energia, é uma agroenergia criando outra energia sustentável. Então, estamos falando aqui de alimentos, de energia, autonomia, soberania nacional, desenvolvimento sustentável, geração de emprego, avanço da pesquisa, enfim, é um mundo muito grande. E essa transição energética passa pelo agro, passa pelos nossos produtores rurais e passa pelas lavouras. E tudo começou com um sonho de alguns pioneiros, né, que desbravaram o Rio Grande do Sul, depois foram para Paraná, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, e hoje produzimos e somos o maior produtor de soja mundial já e o maior exportador de soja mundial. Então, o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e no norte do Rio Grande do Sul? É um exemplo para o mundo. Nós estamos fazendo desenvolvimento regional sustentável, estamos produzindo bioenergia, e estamos produzindo essa energia capaz de descarbonizar, de contribuir para a descarbonização do planeta. Então é algo fantástico. Para quem está no meio disso tudo, todo dia a gente se surpreende, a gente fica muito entusiasmado com esse trabalho todo, porque o norte do Rio Grande do Sul é um hub de biocombustíveis do Brasil. Muito obrigado.